Olá, pessoal! Vamos continuar então a leitura do texto base da campanha da fraternidade. Hoje eu vou encerrar a primeira parada com o subtítulo 5 e eu vou cantar a segunda estrofe do hino da campanha da fraternidade. Depois eu faço a leitura e encerramos essa primeira parada com a oração da campanha da fraternidade deste ano. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele veio revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Ele veio revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Racismo e violência religiosa. O Brasil é um país plural do ponto de vista cultural, étnico e religioso. Fomos acostumados a transitar em vários meios e interagir com pessoas de diferentes origens e credos. Dizia-se até que vivíamos em um paraíso racial. No entanto, o mito da democracia racial caiu por terra. Está fartamente provado que o racismo é um dos elementos estruturantes da sociedade brasileira, o que fica evidenciado na população carcerária majoritariamente negra. De acordo com o banco de dados do Conselho Nacional de Justiça, até julho de 2020, cerca de 882.309 pessoas estão privadas de liberdade em penitenciárias federais e estaduais, cadeias públicas, colônias agrícolas e industriais, casa de albergado e delegacias. Esse número abrange também pessoas que cumprem medida de segurança. No mesmo sentido, segundo dados do levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público, em setembro de 2019, havia no Brasil 18.086 casos de adolescentes em privação de liberdade por tempo indeterminado. Se usarmos o número de pessoas presas do Conselho Nacional de Justiça e a previsão populacional do país para abril de 2020, teremos uma quantidade aproximada de 417,45 pessoas encarceradas para cada 100 mil habitantes. Esses dados colocam o Brasil na terceira posição do ranking mundial em número geral de pessoas encarceradas. A população encarcerada apresenta um nítido perfil socioeconômico que denuncia a prática de violação dos direitos básicos à expressão da vida em sua integralidade. Em pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça no ano de 2018, do total populacional à época, cerca de 54,96% foram classificados como pretos ou pardos, enquanto 42,3% foram identificados como pessoas brancas. Quanto à faixa etária das pessoas privadas de liberdade no país, 30,52% têm entre 18 e 24 anos e 23,39% entre 25 e 29 anos de idade, demonstrando que mais da metade da população carcerária registrada é jovem. Sobre a escolaridade, 2,51% foram classificadas como não alfabetizadas, 24,04% com ensino fundamental incompleto e 52,27% com ensino fundamental completo. Apenas 0,83% alcançaram o ensino superior completo. É de se evidenciar que 78,82% da população carcerária sequer alcançou o ensino médio. Esses dados atestam claramente o direcionamento seletivo e racista do sistema penal e a decomposição ética da gestão pública e do trato com a situação dos excluídos da sociedade. Os choques entre comunidades, grupos e organizações sociais
tem como um de seus fundamentos a questão do preconceito étnico e racial. O ódio ao diferente, dirigido contra pessoas por causa de traços físicos, expressões culturais, vestimentas, língua, vocabulário, dança e religião, encontra nessas características justificativa suficiente para a violência e para a perseguição. Casos de xenofobia foram denunciados no Brasil durante a pandemia de Covid-19. No dia 17 de maio, o imigrante angolano João Manuel foi esfaqueado por causa de uma discussão relacionada ao auxílio emergencial. Na compreensão de quem o assassinou, ele não teria direito de acessar esse recurso por ser estrangeiro. Da mesma forma, os casos de intolerância religiosa contra tradições de matriz africana têm sido permanentemente denunciados como racismo religioso. No primeiro semestre de 2019, o aumento de casos de intolerância religiosa foi de 56% em comparação ao mesmo período de 2018. No que diz respeito à intolerância contra religiões de matriz africana, chegamos a registrar 61 casos. Esse tipo de violência mostra o quanto não cumprimos com o mandamento de não violentar os estrangeiros. É difícil assumir o compromisso de amar os estrangeiros como se fossem o mesmo povo. É um mandamento tão importante que é lembrado por Jesus no Evangelho de Mateus, quando afirma que eu fui um estrangeiro e vocês me hospedaram em sua casa. Em contextos fundamentalistas e de extremismos, tanto a população negra quanto os povos indígenas precisam diariamente identificar estratégias para viver a sua tradição religiosa. A perseguição a estes povos é a perpetuação do racismo disfarçado de intolerância religiosa. Aproximadamente 12,5 milhões de pessoas africanas foram embarcadas nos navios negreiros para serem escravizadas. Pelo menos 1,8 milhão dessas pessoas morreram na travessia do Atlântico. Essas pessoas foram sequestradas de suas famílias, sua cultura, sua terra e por vezes isso acontecia tal qual no Império Romano, com o apoio da religião. Não foram reconhecidas como seres humanos. Escravização e racismo são cruzes diariamente fincadas entre populações negras e indígenas para a manutenção de privilégios para uma elite bem restrita, que é branca, cuja riqueza, em alguns casos, é originária da escravização de pessoas africanas em tempos passados e que deseja a garantia de sua hegemonia econômica, política e social. Tanto para o povo negro quanto para os povos indígenas, a sua religiosidade tradicional significa a resistência e é fonte de vida. Sempre que alguém, em nome da fé cristã, incentiva o ataque a estas tradições, está rompendo com o projeto de paz que representa a fé em Jesus Cristo. A intolerância religiosa é impulsionada para justificar uma moralidade falsa e a prática da violência. A intolerância religiosa é consequência dos muros que nos separam, o racismo, o fundamentalismo do mercado e a xenofobia. A mensagem de Jesus não ergue muros, mas derruba-os. Não é de ódio, mas de amorosidade. Por isso, precisamos expurgar a insensatez dos nossos corações e rever a forma como vivemos a nossa fé. Precisamos de profecias que abram nossos olhos para as desigualdades, principalmente para aquelas promovidas em nome da fé em Jesus Cristo. Precisamos de profecias que anunciem a esperança, que reafirmem o fundamento da fé e que gerem vida e não violência. Qual seria esse caminho? Onde podemos firmar os pés para derrubar esses muros? A que princípios devemos nos apegar para superar divisões que colocam semelhantes em inimizade? Quais os princípios que podem contribuir para superar os discursos que legitimam o ódio e a prática da violência? Como constituir com base no amor um só povo em sua diversidade? A fé em Jesus Cristo nos anima para a esperança. Por isso, oremos.
Agora, o que mais importa é renascer na esperança. É renascer na esperança. Já não existem mais raças, não mais os muros da cor, nas ruas e pelas praças louvamos nosso Senhor. E já não valem as classes com tristes separações. Agora todos têm face e unidos os corações. Oração da campanha da fraternidade. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos dê muita saúde, paz e alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.